Estamos iniciando mais um programa Palavra Ética no YouTube, canal Frei Gilvander Luta pela Terra e por Direitos e por outros meios na internet, hoje para refletir com você sobre Bíblia, suas revisões judaicas da tradução das 70. Antes, dê um like aqui nesse vídeo e inscreva-se no nosso canal. A palavra de Deus já chegou, nova luz clareou para o povo. A palavra de Deus já chegou, nova luz clareou para o povo. Gratidão pela atenção e vamos ao assunto. A Bíblia Sagrada se abriu, todo pobre já viu o mundo Bíblia, novo. revisões judaicas da tradução das 70. Os manuscritos originais da Bíblia judaica e cristã se perderam. Temos vários manuscritos posteriores. Muitas traduções da Bíblia foram feitas até chegar à Bíblia que lemos hoje, no Brasil, em mais de 20 traduções atuais. Muitas revisões foram feitas nas traduções, entre as quais as revisões judaicas, motivadas pelo desejo que os judeus helenistas tinham de ter o seu texto grego e que se aproximasse o mais possível do texto hebraico em uso pelos judeus de língua judaica. Por outro lado, tinha consciência de que seria muito difícil suprimir a tradução das 70 em sua grande difusão. Também porque era a tradução de estudos por ser a única, além da polêmica que havia entre judeus e cristãos, pois os cristãos começaram a reler textos do Primeiro Testamento na ótica da messianidade de Jesus, o que influenciou na revisão dos textos, principalmente messiânicos. Houve revisões judaicas anônimas, pois no deserto de Judá foram encontrados fragmentos de uma tradução grega dos profetas menores em 1952. Sua tradução foi feita pelos rabinos judeus por volta do primeiro século da era cristã e parece ter sido uma correção ao texto da tradução das 70, com base no texto hebraico. Esta revisão anônima é lembrada pelo teólogo de Roma, Justino, que nasceu em 110 e morreu em 165 do século II, como texto oficial dos judeus helenistas, e é muito provável que corresponda à versão conhecida como a Quinta, citada por Orígenes e Jerônimo, pilares da patrística da Igreja. Tradução de Áquila, Teodosião e Símaco. A tradução de Áquila foi feita por um convertido ao judaísmo que conheceu o grego da cidade do Ponto, na atual região da Turquia. Ele fez a tradução de palavra por palavra do texto hebraico para o grego, por volta do ano 140 da era cristã. Correu o risco de cometer alguns erros de gramática e de sintaxe da língua grega, como o fato de colocar após os numerais o substantivo no singular, como no hebraico. Essa tradução teve boa adesão entre os judeus pela sua fidelidade ao hebraico, até mesmo nas construções e expressões mais características desta língua. A tradução do hebraico para o grego de Teodosião foi feita por um judeu, mas de Éfeso, que também cuidou da edição no ano de 180 da era cristã. Algumas citações do Primeiro Testamento bíblico são retomadas no Segundo Testamento, cujas semelhanças são maiores com a tradução de Teodosião do que com a tradução das 70.
Símaco é igualmente um judeu da Samaria que se converteu à fé cristã por volta do ano 200 da era cristã. Cuidou da edição do texto grego do Primeiro Testamento Bíblico. O seu objetivo era o de tornar o texto hebraico em uma obra literária para um grego elegante e o conseguiu. A Exapla de Orígenes. Orígenes, que viveu de 185 a 253 da era cristã. Orígenes, teólogo cristão de Alexandria, no Egito. Ele tentou responder às acusações dos judeus contra os cristãos, pois afirmavam que os cristãos não tinham um texto grego confiável das escrituras hebraicas. Então, ele fez um texto grego uniforme e exato do Primeiro Testamento e, para atingir seus objetivos, compôs a Exapla, colocando a Bíblia hebraica em colunas, com as versões conhecidas na época. Na primeira coluna, colocou o texto hebraico com os caracteres hebraicos. Na segunda coluna, colocou o texto hebraico com caracteres gregos. Na terceira coluna, colocou o Primeiro Testamento grego de Áquila. Na quarta coluna, postou o Primeiro Testamento grego de Símaco. Na quinta coluna, colocou o Primeiro Testamento do texto grego, revisado da tradução das 70. Na sexta coluna, colocou o Primeiro Testamento grego de Teodosião. Nem sempre Orígenes reproduziu na íntegra o texto da tradução das 70, quando as lições dos códigos não eram uniformes ou corrompidas, atualizando-as por lições de outras versões gregas do Primeiro Testamento. No século IV da era cristã, o exemplar original da Exapla de Orígenes passou pela Biblioteca de Cesareia, onde foi consultado por São Jerônimo, o grande tradutor da Bíblia para o latim, a Vulgata. Com a ocupação dos muçulmanos no século VII, ela foi perdida, nunca foi copiada integralmente, apenas pequenas partes. Houve a revisão do texto da tradução das 70 pelo padre Luciano de Antioquia, pouco depois do ano 300 da era cristã. Ele confrontou o texto grego das 70 com o texto hebraico e foi corrigindo as possíveis falhas que ele encontrou. Ter noção das muitas traduções e revisões pelas quais a Bíblia judaica e o cristão passou é fundamental para não cairmos na armadilha das leituras fundamentalistas que levam muitas pessoas ao ler ao pé da letra versículos bíblicos e, se projetando neles, criar lições que muitas vezes são até absolutamente contraditórias com a finalidade do texto bíblico e o seu sentido mais profundo. Para quem acredita em Deus, a Bíblia é inspirada, mas não foi ditada por Deus. A Bíblia é palavra divina, porém permeada por todas as ambiguidades humanas. O sentido dos textos bíblicos precisa ser peneirado como se peneira para encontrar ouro ou colocar o feijão e o arroz sem os rejeitos que os envolvem. Uma característica básica e fundamental da Bíblia é a revelação segundo a qual Deus não é neutro, mas fez opção de classe ao ouvir os clamores dos povos escravizados sob as agruras do imperialismo dos faraós no Egito. Desceu para libertá-los e se tornou companheiro de caminhada rumo à terra prometida. Os profetas e as profetisas sempre denunciam os projetos de morte e apontam os caminhos de libertação integral. Portanto, quem usa a Bíblia para tentar justificar
posturas racistas, discriminatórias, homofóbicas, de aporofobia, quer dizer, de aversão aos pobres, tentando emplacar a ideologia da prosperidade, comete um pecado religioso grave, pois acaba torturando textos bíblicos para fazê-los falar o contrário do que eles querem afirmar. Para compreendermos a Bíblia de forma sensata e justa, é necessário ler os textos na companhia dos clamores dos empobrecidos e injustiçados da sociedade capitalista, máquina de moer vidas. Quem lê a Bíblia da pequena burguesia, da classe média, ou pior, da classe dominante, irá torturar os textos bíblicos para não ter a consciência incomodada. Analisar o texto, sim, mas no seu pretexto e contexto, à luz das lutas libertárias dos empobrecidos de hoje. Eis um caminho libertador. É isso aí. Gratidão pela atenção, que a luz e a força divina continuem nos guiando na luta por direitos e por tudo que é justo e ético. Um abraço terno de Frei Gilvander Moreira e até o próximo Palavra Ética. E gratidão pela atenção. Se gostou, compartilhe este vídeo. Quem vivia explorado protestou, quem calava só por medo já gritou. Por todo canto os pequenos vão se unindo, a liberdade vai surgindo e todo velho renovou. Por todo canto os pequenos vão se unindo, a liberdade vai surgindo e todo velho renovou. A palavra de Deus já chegou, nova luz clareou para o povo. A palavra de Deus já chegou, nova luz clareou para o povo. Quando a Bíblia Sagrada se abriu, todo pobre já viu um mundo novo. Quando a Bíblia Sagrada se abriu, todo pobre já viu um mundo novo. A semente da palavra se espalhou, caiu no campo, coração de lavrador. Pela favela a semente germinou, e na colheita vai ter festa, meu Senhor. Pela favela a semente germinou, e na colheita vai ter festa, meu Senhor. A palavra de Deus já chegou, nova luz clareou para o povo. A palavra de Deus já chegou, nova luz clareou para o povo. Quando a Bíblia Sagrada se abriu, todo pobre já viu um mundo novo. Quando a Bíblia Sagrada se abriu, todo pobre já viu um mundo novo.